Mossoró, a nossa TV. Boa noite, amigos e amigas que acompanham a TV Mossoró. É com muita alegria que damos início a mais um programa Conheça Seus Direitos. O seu programa de toda quarta que fala de direitos simples, de modo descomplicado. Aqui realmente a gente lhe torna efetivamente cidadão. Você conhecendo os seus direitos, você cobra de quem quer que seja. E aí sim, você é cidadão. Cidadão não é só votar e ser votado. É realmente participar da vida política, da vida cívica de um modo geral. E aqui a gente tenta realmente levar para você essa ideia de cidadania. Hoje um programa super especial, nesse cenário diferente, para atender um grande camarada que apareceu aqui para o Mossoró, que inclusive está trabalhando nessa conscientização da sua classe com relação aos direitos que a população tem, com relação a essa profissão tão importante, a profissão de médico. Quem não precisa de um médico? Quem realmente não está antenado com essa situação do médico-paciente, essa relação que também é uma relação de consumo, esta relação que, infelizmente, quando você está tocado com o seu direito à saúde, você realmente fica preocupado. Então, muitas dessas situações aqui enfrentadas e que você no dia a dia, infelizmente, vez por outra, tem que enfrentar, nós vamos tratar aqui com você. Com esse entrevistado super especial, veio de Natal, especialmente para estar aqui com a gente no programa Conheça Seus Direitos, o doutor Giancarlo. Vamos filmar o nosso amigo aqui, grande presidente do Conselho Regional de Medicina, pela primeira vez no programa Conheça Seus Direitos. Nós vamos tratar justamente desse direito à saúde, dessa situação, dessa relação médico-sociedade, médico com o paciente. O doutor Giancarlo, que eu repito mais uma vez, é presidente do Conselho Regional de Medicina aqui do Rio Grande do Norte e justamente por algumas situações que estão ocorrendo em especial, alguns, vamos dizer, não vou dizer problema, mas umas novidades que inclusive o Conselho Regional de Medicina, a partir das orientações do Conselho Federal de Medicina, está passando a adotar aqui no nosso estado, e Mossoró não poderia ser diferente. Nós justamente convidamos e ele prontamente atendeu. Agradeço também ao doutor Clevelândio, que é advogado justamente do Conselho, e fez esse contato para que o doutor Giancarlo estivesse aqui. Boa noite, doutor Giancarlo, é um prazer enorme nós estamos aqui com o senhor no nosso programa Conheça Seus Direitos. E para a gente já começar, eu pergunto para o senhor justamente por que o Conselho Federal de Medicina, e aí o Conselho Federal, resolveu criar normas para a publicidade médica. O que é essa publicidade médica? Enfim, fala um pouco dessa resolução para que o amigo e amiga de casa entenda que justamente há também a normatização nesse setor. Boa noite. Boa noite, doutor Eval. O Conselho Federal de Medicina, ele se preocupou com a qualidade da informação que muitas vezes é prestada à sociedade. Então, aquele médico que fazia anúncios, publicidade de curas de doenças raras, curas de câncer, tratamentos que não têm comprovação científica, que anunciam especialidades que eles não possuem. Então, para tentar regulamentar isso, para tentar proteger a sociedade... A gente poderia dizer que, infelizmente, há muita bandidagem também de alguns colegas médicos nesse sentido, ou seja, de realmente enganarem a população com publicidade enganosa, inclusive nos termos do próprio Código de Defesa do Consumidor. Essa linha mesmo, a preocupação do Conselho... A preocupação do Conselho com essa resolução 1974 foi justamente evitar que a população seja enganada por uma propaganda de má qualidade. Então, alguns profissionais, alguns maus profissionais, nós temos maus profissionais em todas as áreas. Vou logo dizer na minha também, infelizmente como professor, juiz não é só médico não, para não estar dizendo, tem em todo canto, né, não, Giancarlo? Verdade. Então, para tentar proteger a sociedade, foram estabelecidas regras específicas para médicos. Né? Certo.
Apesar da propaganda brasileira ser autorregulamentada pelo CONAR, o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, mas nesse caso a resolução foi específica para os médicos, para a propaganda médica, que tem que se adequar a essas novas regras. Beleza, então vamos começar aqui a dispor mais ou menos para a galera de casa, você vai acompanhando aí. Oportunamente nós vamos, inclusive, permitir que você possa tirar algumas dúvidas. Na próxima semana, inclusive, trataremos também do tema saúde e do tema mais específico, saúde pública, com o nosso grande promotor, doutor Flávio Corte. E aí você vai poder interagir com o nosso querido doutor Giancarlo. Doutor Giancarlo, nessa situação, vamos dizer, ainda da propaganda, que eu gostei da situação, quais são as regras, ou seja, o que o médico deve fazer? Claro, ele pode, evidentemente, fazer propaganda. É até mais, vamos dizer, livre do que o advogado. O advogado, por exemplo, e aí você parece que o doutor Giancarlo me confidenciou que também está estudando direito, é médico por óbvio, está estudando direito, e sabe que na advocacia, por exemplo, não se pode fazer tanta propaganda, ou quase nenhuma, a propaganda é mais direta. Mas o médico pode fazer propaganda, em termos gerais, é permitido. E eu queria que você dissesse para mim assim, as principais restrições a esse tipo de propaganda. Isso, o médico ele pode fazer propaganda desde que ela esteja dentro daqueles padrões. Por exemplo, ele não pode mais mostrar o antes e o depois, porque é uma questão do cirurgião plástico, que mostrava a mama feminina antes de operar e depois de operar. Isso aí tem demais, o antes e depois, porque isso aí gera uma falsa expectativa no paciente, que ela vai ficar daquele jeito, que o computador fez a reconstrução. E às vezes, me perdoa assim a descrição, mas às vezes aparece uma mulher muito feia antes, né? Exato. E do hora para outra uma mulher bonita. Aí a pessoa em casa depois pensa, ixi, Maria, com essa cirurgia eu vou ficar uma gata. Com todo respeito às meninas, a sua beleza com certeza é interior, minhas amigas. Mas não queira esse negócio de uma hora para outra transformar em gata, que segundo o doutor Giancarlo dá problema, né? Muitas vezes o resultado não é o esperado, não tem uma foto boa. Há uma frustração, né, gente? É uma frustração completa. Beleza, tá aí. Então, pessoal, pode fazer publicidade? Pode. Inclusive, é interessante, diferente do advogado que não pode, mas também não exagerar. Tá aí essa excelente observação que o doutor Giancarlo fez. Doutor Giancarlo, agora, eu queria que a gente conversasse um pouquinho sobre o famoso receituário médico. As pessoas em casa sempre perguntam quais são as exigências básicas com relação a esse receituário médico. Inclusive, às vezes, aquela preocupação da galera de casa com a letra do médico, né? Isso. Existe alguma prescrição para, por exemplo, forçar ou regulamentar melhor, principalmente quando o médico tem, me perdoe, né? Eu não posso nem falar, porque é o SUS falando mal lavado. Eu, quando na minha época eu podia despachar por escrito, às vezes, pessoas que trabalhavam comigo há 5, 6 anos, doutor, vinha decifrar, pelo amor de Deus. Hoje a gente tem um sistema informatizado, já não sai mais nada com a minha letra, só assinatura. Existe alguma preocupação dessa ótica com relação à atividade do médico? Sim, sim. Inclusive, o médico ele tem que fazer uma prescrição legível, sob pena dele ser demandado administrativamente no CRM. Principalmente se houver um dano ao paciente por uma troca de medicamentos, por uma caligrafia mal feita e uma troca de medicamentos, se houver um dano ao paciente, inclusive pode até ter a questão da responsabilidade civil do médico. Então hoje o que nós aconselhamos é o seguinte, se você tem uma letra feia, o médico tem uma letra que não legível, ele tem que digitar o seu receituário, assinar e carimbar. Ele tem que ter primeiro essa consciência, né, Giancarlo? Isso. Eu, por exemplo, você vê, eu confessei logo, eu tenho a letra muito feia. Então eu, por exemplo, se fosse médico, já iria me atentar. Tem outras exigências básicas com relação ao receituário médico? Tem sim, ele tem que conter o nome do médico e o registro dele no Conselho Regional de Medicina, para que você possa certificar, caso você precise, que realmente aquele indivíduo é médico. Então, no site do Conselho Federal de Medicina, você digita o CRM do médico e você sabe se aquele CRM é daquele médico que está lhe atendendo. Porque, infelizmente, tem muitos profissionais, inclusive a preocupação com essa atividade é tão grande, o poder público regula, que o exercício legal de medicina é crime. E aí a gente tem que, de alguma forma, o conselho, claro, ele não se envolve na parte criminal, mas ele se preocupa com a parte administrativa e o encaminhamento às autoridades competentes. Por isso que há realmente essa preocupação com relação a essas observações indispensáveis. Quando é as questões psiquiátricas, tem outras, não é? Os receituários médicos psiquiátricos têm outras prescrições, né? Sim. Porque é uma situação específica. Poderia até
dizer quais são as outras coisas que o receituário médico psiquiátrico tem que ter, doutor? Porque os medicamentos, eles são divididos em controlados e não controlados. Isso. Então, aqueles medicamentos controlados, eles precisam ser receita carbonada em 2 vias, com o endereço do paciente, para que a Covisa possa ter esse controle. Inclusive, as farmácias não podem vender. Os médicos têm uma quantidade certa, inclusive, desses, vamos dizer, recibos e notas, e as farmácias controlam justamente para não haver, muitas vezes, essa situação difícil. Esses medicamentos são usados para outros, vamos dizer, objetivos, que inclusive podem levar ao próprio perigo de vida. Nós vamos dar aqui um breve intervalo